Então vamos dar continuidade à leitura comentada do livro dos Proto-Austríacos a Menger, um especial de final de ano que eu estou fazendo. O vídeo de hoje será a leitura do capítulo 5. Sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. A leitura de hoje será o capítulo 5, que trata de Ferdinando Galliani, um italiano que viveu entre 1728 e 1787. Ele foi citado no capítulo anterior, que é o capítulo que trata sobre o Turgot. Então agora vamos entender quem é esse pensador que o Turgot chegou a conversar sobre, então por que ele é um proto-austríaco e quais são as ideias dele. Lembrando, esta é uma série de uma leitura comentada, este é o vídeo do capítulo 5, então já tem 4 capítulos anteriores aqui no canal. Eu recomendo fortemente que você não prossiga assistindo esse vídeo, volta aqui na playlist, tá aqui na descrição, é só dar um clique aqui lá na parte onde está escrito ler mais, essas coisas na descrição. Você vai achar toda a playlist com a leitura comentada, todos os vídeos na ordem lá, só acompanhar, seguir, mais fácil para facilitar para você. Porque senão você vai acabar perdendo algumas coisas. Por exemplo, o capítulo 4 e o capítulo 5 conversam bastante, porque o Turgot cita o Galliani, então tem essas conexões. Recomendo fortemente que você faça isso. Se você estiver vendo esse vídeo, significa que eu estou de férias, então é um especial de final de ano que eu estou deixando aí pro pessoal, pra galera aí do canal. Explicando um pouco sobre esse projeto que eu estou fazendo, essa primeira parte vai ser a leitura comentada dos Proto-Austríacos a Menger, este livro, muito bom, recomendo fortemente para todos. A segunda parte vai ser a leitura comentada também do professor Ubiratan Jorge Olho, mais uma outra obra que se chama Ação, Tempo e Conhecimento. Ou seja, basicamente, isso aqui é para você entender da onde a escola austríaca veio, e o livro Ação, Tempo e Conhecimento é para você entender todas as bases da escola austríaca aplicada aos austríacos, ou seja, tudo que esses caras pensaram ao longo do tempo, o Ferdinando Galliani, Turgot, Jean-Baptiste Say, que vai ser assunto dos próximos vídeos, Melchior Delfico e todos os pensadores que estão nesse livro, eles chegam até Karl Menger, e Karl Menger influenciou todos os outros austríacos, como eles ficaram chamados, então, basicamente esse é o projeto. A parte 2 vai ser um grande aulão de economia, usando os ensinamentos do professor Ubiratan Jorge Olho, então essa é a ideia desse especial de final de ano aí, que vai abranger todo o mês de dezembro e uma parte também no mês de janeiro, Essa é a ideia original. Se esse é o primeiro vídeo no canal, peço para que você se inscreva. Se esse é o primeiro vídeo no canal por causa dessa playlist, vai lá e segue a playlist. Mas antes se inscreve, muito importante, que aí você vai ser notificado quando sair vídeo novo. Toca o sininho das notificações, diz a lenda que o YouTube vai te notificar. Não é o que acontece, segue nas redes sociais. Muito importante que lá eu vou postar o link diretamente dos vídeos, tudo que for saindo. Apesar de eu estar de férias, eu ainda vou fazer a divulgação dos vídeos. Então, Instagram, Twitter, tudo que está aí na descrição, segue lá, que vai sair tudo também lá. Beleza? Na descrição também tem outras coisas importantes. O link para ajudar o canal financeiramente. Se você puder colaborar com o canal, eu fico muito agradecido. Já que é uma leitura comentada, dá bastante trabalho. Então, você pode ajudar através de doações de Bitcoin, Lightning ou Nano. Isso ajuda por via de criptomoedas. Mas não tenho criptomoeda. Pode mandar um Pix aí, qualquer valor. O Pix do canal é o contato.libertario013@gmail.com. Fico agradecido a quem puder colaborar, já que ajuda bastante. Mas vamos lá. O capítulo 5 será o capítulo de Ferdinando Galliani. E acredito que vai ser um capítulo mais curto, Porque eu estou vindo de 2 vídeos que são muito longos. E esse capítulo é bem mais curtinho. Ele começa na 233 e já na 265, é isso? Na verdade, na 261 ele já acabou, então são 28 páginas. Então um vídeo curto aí pra galera que achou que os outros ficaram muito longos, E ficaram mesmo, mas enfim, eu quis não dividir. Mas vamos lá. Tópico 1, introdução. Então vamos saber quem é o tal do Ferdinando Galliani, que talvez você nunca tenha ouvido falar. Eu não tinha, então quando eu li esse livro a primeira vez, eu fiquei bastante surpreso com o quão interessante é o pensamento dele. Mas vamos lá e eu vou comentando ao longo da leitura. Como já deve ter ficado bastante aparente nos capítulos anteriores, e como bem descreveu Robert W. McGee em Ferdinando Galliani, A Italian Precursor of the Austrians, ou seja, um precursor italiano dos austríacos. Nota de rodapé 83 aqui. Robert W. McGee, Ferdinando Galliani, um precursor italiano dos austríacos.
Jornal de Economia, newsletter de Economia Austríaca, está disponível em mises.org daily 4273. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, beleza? Para você acompanhar. Então, mais fácil aqui, mas tem a referência no livro, qualquer coisa, se você tiver com o livro em mão, só digitar lá e procurar a página 233 para quem estiver acompanhando a leitura junto. Beleza? Vamos lá. A Escola Austríaca de Economia não se desenvolveu a partir do ar. Foi construída sob o trabalho de uma série de outros economistas e filósofos que vão, quando retroagimos, até Aristóteles. Entre tantos precursores da escola austríaca, podemos encontrar um número razoável de economistas pós-escolásticos na Espanha, Portugal, Itália e França, que foram assuntos do capítulo 1 dessa leitura comentada. Infelizmente, a pouca disseminação da tradição não continental que predomina na teoria econômica, que sempre deu ênfase aos pensadores britânicos, não dá atenção ao fato que esses economistas e pensadores, em particular os italianos, influenciaram o desenvolvimento do pensamento econômico europeu continental nos séculos anteriores a Karl Menger. Nota 84. Ver Pensamento Absolutista na Itália, de Murray Rothbard, disponível em Mises, o artigo 4167. Vou postar também aqui para vocês darem uma lida. Não sei se está traduzido, se tiver traduzido eu posto a versão traduzida, se não tiver eu posto só a versão diretamente do site do Instituto Mises, que é o site gringo do Mises, não o Mises Brasil. Mas vamos lá. Neste livro, vimos o pensamento de Salustio Antonio Bandini e veremos as obras de Fernando Galiani e Melchiorre Del Fico. Melchiorre Del Fico será o capítulo subsequente, que sairá nos próximos dias. O objetivo deste capítulo é apresentar, sucintamente, o pensamento e a obra de Ferdinando Galiani, que pode, em muitos aspectos, ser considerado um verdadeiro proto-austríaco. Mesmo antes desses três pensadores, apareceram na bela Itália, excepcionalmente rica em tradição cultural, Gian Francesco Lottini, 1512-1532, que percebeu que as pessoas tendem a valorizar mais o consumo de bens no presente do que o futuro, ou seja, intuiu a base da teoria de preferência temporal. Bernardo da Vanzati, 1529-1606, que aplicou a teoria do valor subjetivo à análise da moeda e resolveu o paradoxo do valor, além de ter destacado que os aumentos de preços verificados em sua época foram causados pelo afluxo de ouro da América, antecipando assim que a inflação de preços é um fenômeno exclusivamente monetário, e Geminiano Montari, 1633-1637, que formulou uma teoria quantitativa da moeda bastante elaborada e sustentou que há um fator subjetivo envolvido no valor do dinheiro. Para Pierre-Louis de Porta, Ferdinando Galiani é universalmente reconhecido como um dos maiores economistas de todos os tempos. Ao pesquisar sobre a sua obra e ler seus escritos, ficou plenamente convencido de que Porta não cometeu nenhum exagero. Na verdade, Galiani pertence ao grupo restrito de economistas italianos que figuravam entre as principais figuras na profissão e pesquisa econômica pura. Brilhante escritor, com mente precoce e genial, ele também é conhecido por seus juízos depreciativos, algumas vezes sarcásticos, bem como por suas mudanças de opinião, sempre uma fonte de estímulo para reflexões sobre questões econômicas importantes. Em geral, é lembrado por ter antecipado em mais de um século, em comparação com o nascimento da economia marginalista neoclássica, a solução do chamado paradoxo de valor, expresso pela famosa diferença de valores entre águas e diamantes, combinando utilidade e escassez de uma forma mais incisiva e eficaz do que outros autores, seus predecessores ou contemporâneos, foram capazes de fazer. Então, uma das grandes coisas que ele fez, né, foi resolver o tal do paradoxo do valor, que é assim, por que a água é menos valiosa que o diamante, sendo que o diamante é mais... o diamante é mais valioso que a água? A resposta está na utilidade marginal, porque uma pessoa pode ficar a vida inteira sem ver um único pedaço de diamante e ela não vai morrer por isso. A água, ela vai. Então, mesmo assim, a água tem um valor menor e o diamante tem um valor maior. Então, por que uma coisa que é tão essencial para a vida vale menos? Essa é a resposta, subjetividade do valor. Mas vamos lá. Mas, como veremos em seguida, sua contribuição não se limitou apenas a esses assuntos. Eis a biografia de Galiani, então, que é o tópico 2. Ferdinando Galiani nasceu em Chieti, no Reino de Nápoles, em 2 de dezembro de 1728. Então, o aniversário dele aí de nascimento foi recentemente aí nesses dias, né? Filho de Mateu, auditor regional daquela cidade, e Ana Maria Ciaburi. Depois de acompanhar o pai em viagens de negócios para Lecce, Trani e Montefusco, em julho de 1735 foi para a cidade de Nápoles, onde vivia seu tio paterno Celestino Galiani, ex-arcebispo de Taranto, e que em 1732 foi alçado a capelão do reino de Nápoles. Com seu irmão mais velho, Berardo, estudou e viveu com o tio por muitos anos,
com exceção de um período entre 1737 e 1741, que passou no Mosteiro dos Padres Celestinos de San Pietro a Magela, enquanto o tio estava em missão a Roma para celebrar acordo com a Santa Sé. Na belíssima Nápoles, teve uma educação de primeira linha no campo da literatura e das ciências, mostrando desde muito jovem interesse e competência para combinar com sucesso o estudo da antiguidade com a análise dos problemas reais de seu tempo, especialmente os econômicos. Em 1749 e 1750, com pouco mais de 20 anos de idade, portanto, motivado pela crise monetária no Reino de Nápoles que aconteceu após a paz de Aquisgrana, escreveu anonimamente Della Moneta, datado de 1750, mas, na verdade, impresso em 1751. Essa Della Moneta, tá, é a principal obra do Ferdinando Galiani e vai ser referenciada várias vezes no capítulo. Mas vamos seguir aqui com a história dele, depois a gente vai entrar na parte do pensamento. Considerado a obra-prima da discussão sobre a teoria monetária em meados do século, como destacou Venturi. F. Venturi, Settecento Riformatori, primeiro volume da Muratoria Beccaria, 1730-1764, Turim, 1969, página 490, o livro citado. Na época, Galiani havia há alguns anos recebido as ordens menores e contava, como abade, com as módicas receitas eclesiásticas que lhe cabiam. Em janeiro de 1759, o ministro Berardo Tanucci ofereceu-lhe um trabalho importante como secretário da Embaixada Napolitana em Paris, ou de dirigir as atribuições de um embaixador pouco capaz, o espanhol José Baeza e Vicentelo, conde de Cantillana. Também foi sua missão afirmar a autonomia napolitana em relação... Eita, peraí que saiu a página aqui. Caraca. Agora foi. Afirmar a autonomia napolitana em relação a outras cortes... Desculpa, saiu a página aqui. Quando Charles de Bourbon herdou o trono espanhol e deixou Nápoles com um rei ainda criança e aos cuidados de um conselho de regência. Galiani viveu praticamente todos os anos 60 na França, do século 1700, né? De 1760, né? Que ele nasce em 1728, então ele tinha ali por volta dos 32 anos. Na França, e essa experiência deixou marcas em seu trabalho e formação científica. Mesmo sentindo nostalgia do sol de Nápoles, foi atraído pela vida de Paris e se tornou um ídolo dos salões parisienses, em especiais os de Louis de Épinay, 1726-1783, frequentado por intelectuais como Frédéric Melchior von Guin, 1723-1807, Denis Diderot, 1713-1784, Jean-Baptiste Laurent de Alembert, 1717-1783, e Paul Henrique Dietrich, 1723-1789, o Barão de Roubaix. A estadia em Paris permitiu também conhecer Alessandro Verri, 1741-1816, e César Beccaria, depois do sucesso de Del Delite e della Pena, do Direito e da Pena, do Delito e da Pena, na verdade, 1764. Galiani manteve com Madame de Épinay, após deixar Paris, uma correspondência longa e apaixonada, republicada em 1996 na Itália com o título Epistolario e Curata de Stefano Rapisarda, acho que é assim que se fala. Desempenhou também um papel ativo na atividade diplomática como encarregado de negócios, mas sempre com ponderação, dedicando pouquíssima atenção para os anseios reformistas radicais que varriam a França naqueles anos efervescentes. Então ele é um cara que viveu ali no contexto da Revolução Francesa, né? Então, pegando como referência aqui, ele morre em 87, então 2 anos antes da Revolução Francesa, mas tinha toda a ebulição que causou a Revolução Francesa, né? Vamos lá. Seguindo aqui. A partir de 1770, ano de seu retorno a Nápoles, teve que viver um período bem diferente do que o vivido em Paris. Para compensar isso, procurou, entre outras coisas, assumir uma série de posições no judiciário e na administração pública. Cultivou uma variedade de interesses culturais, da antiga ópera bufa ao direito internacional e ao dialeto napolitano, além de intensa correspondência com amigos franceses, como dissemos, Madame de Épinay. Épinay, acho que é assim que se fala. Entre as várias obras que escreveu após seu retorno a Nápoles, podemos listar a descrição da terrível erupção do Vesúvio, em 1779, o dialeto napolitano, de 1779, as palavras do vocabulário do dialeto napolitano, de 1789, sobre os deveres e princípios neutros versus princípios beligerantes e desses em relação aos neutros, de 1782, Galeota in Parnaso Vencinquenti Moti, acho que está assim. Então, principalmente esse aqui do dialeto napolitano, ele é publicado pós-mortem, né? Porque ele morre em 87 e é publicado em 89.
Em Nápoles, Galliani também abraçou com zelo e inteligência as tarefas relacionadas à série de cargos públicos que ocupou. Em 1769, era conselheiro do Supremo Tribunal de Comércio e, em 1770, foi nomeado secretário. Em 1777, acrescentou ao posto anterior o de presidente do Conselho da Junta del Reale Allodiali, acho que é assim que se pronuncia, que cuidava dos bens pessoais do rei. Depois foi advogado tributarista no mesmo organismo. Em 1782, também se tornou o comissário do Conselho Superior de Finanças e, em 1784, foi supervisor do Fundo de Separação, que tratava principalmente de propriedades militares. Em todos esses cargos, distinguiu-se como um dos diretores mais respeitados do governo e da coroa, e, como secretário do Tribunal de Comércio, desenvolveu uma série de pareceres sobre matérias políticas e econômicas de grande interesse. Em maio de 1785, sofredor de longa data de sífilis, foi acometido por apoplexia, mas conseguiu recuperar-se e fazer, em 1786, uma viagem à Puglia. Em 1787, apesar dos graves problemas de saúde, trabalhou ativamente para a assinatura de um tratado comercial com a Rússia. Entre abril e junho fez sua última viagem moderna, Pádua e Veneza. Faleceu em Nápoles em 30 de outubro de 1787. Então ele faleceu perto do seu aniversário, né, que, como foi estabelecido aqui na página anterior, era no... Deixa eu só voltar aqui para lembrar a data exata. 2 de dezembro. Então, cerca de 2 meses aí antes do aniversário, né? Um mês e meio, mais ou menos. Então, vamos lá entrar na parte do pensamento do Galliani, que é a 2.1, Galliani e a escola napolitana. Como destaca Lilla Costabile, ao longo do século XVIII, a jovem ciência da economia, para tornar-se independente, valeu-se intensamente da contribuição da escola napolitana. Diversos economistas napolitanos privilegiaram em seus estudos alguns temas importantes de análise, tais como valor e dinheiro, riqueza e desenvolvimento, juntamente com uma reflexão sobre o significado da civilização na vida econômica, a vida civil econômica ou economia civil. Mesmo dentro de uma certa continuidade e uniformidade sobre essas questões, propuseram respostas com esquemas analíticos diferentes. Vamos enfatizar as áreas de convergência, que são aquelas mais diretamente relacionadas à esfera da política econômica, dessa importante e infelizmente desconhecida escola. Da necessidade de autonomia necessária da análise econômica estavam cientes Antônio Genovese, 1713-1769, ao declarar sua conversão da metafísica mercatante do metafísico para comerciante, bem como Ferdinando Galliani, que a levou para o mais alto grau, saltando mais de um século, especialmente no caminho para uma teoria completa de valor. Em termos de política econômica, podemos identificar a abordagem comum dos economistas napolitanos como uma forte marca de reformismo liberal, o liberalismo aqui referente à ideia de que a formação de mercado interno e o desenvolvimento econômico exigem liberdade das restrições impostas pelos pesos e imposições das cortes feudais, aos monopólios como obstáculos intransponíveis para o comércio interno, incluindo o comércio de trigo. A tributação muito severa ou mal distribuída, por efeitos distorcidos sobre a competição provocados por algumas instituições ultrapassadas, como a administração pública e os arrendamenti, a alienação do direito de exação de impostos. Em suma, se queremos entender por liberalismo o movimento antifeudal e antivinculístico que, no curso do século, podia abrir o caminho para um desenvolvimento mais livre e pleno das forças produtivas. Então, isso aqui é importante entender, tá, o contexto da época. Muitas das reformas que foram acontecendo nas regiões feudais ali, né, Itália, França, enfim, elas tiveram esse caráter liberalizante de, cara, o poder do Estado tem que diminuir, porque a gente vinha de um absolutismo ali que tinha na época, né, especialmente na Inglaterra. Então isso foi diminuindo, o Estado foi desinchando e depois, né, como sempre, o Estado inchou de novo, mas pelo menos naquela época ele estava desinchando. E essa galera, o Galliani, a galera da escola napolitana, né, como o professor Ubiratan Jorge Oro coloca aqui, eles estavam brigando para isso, defendendo essas ideias. Então vamos lá. Sobre a questão do saldo da conta financeira do balanço de pagamentos, os economistas napolitanos, tendo Galliani como um de seus expoentes, alertavam contra a acumulação da dívida externa, seja privada ou na forma de ações da dívida pública. Nota 36 aqui, a citação é do De La Moneta, página 361. O De La Moneta vai ser citado bastante vezes nesse capítulo, tá? A maior parte das citações é do De La Moneta, que é a principal obra do Galliani, que basicamente quer dizer da moeda, sobre a moeda, alguma coisa assim.
As consequências deletérias da dívida externa já tinham sido, aliás, muito bem ilustradas por Marco Antônio de Santos, Antônio Serra e Jean Tonado Turbolo no início do século precedente, ou seja, século acho que 17 ou 16, enfim, eu sou péssimo com séculos, quem acompanha o canal sabe disso. Mas é o século ali de 1600 e pouco. Qual que é, não sei qual que é, me corrija nos comentários. Quando rendas geridas no sul espanhol ficavam em mãos de estrangeiros. A convergência de pontos de vista também se estende à recusa do bulionismo, com a identificação da riqueza nacional não com metais preciosos, mas com o crescimento das atividades produtivas e da população, ou, para colocar como Galliani, mais simplesmente, com o próprio homem. A essa concepção anti-bulionista soma-se um pensamento monetário decididamente mais evoluído que, com raiz no debate do século XVII entre De Santis, Serra e Turbolo, desenvolveu-se sobretudo com Troiano Spinelli, 1712-1777, Carlo Antonio Broglia, 1698-1767, e Ferdinando Galliani. Os três últimos estavam menos preocupados com o problema da saída de metais para o exterior e mais preocupados com uma circulação de moeda que pudesse facilitar as trocas das atividades produtivas e com a manipulação do valor da moeda por parte do soberano. Os economistas napolitanos enxergaram claramente que a inflação de preço funciona como... Virar na página aqui. Peraí que eu virei demais. Aí, pronto. Um imposto oculto, porém se dividiam sobre a legitimidade dessas ações do rei, variando da condenação impiedosa de Spinelli ao juízo mais circunstancial de Broglia e Galliani. Em termos de política fiscal, defendiam o desenvolvimento das atividades empresariais através da redução ou eliminação do imposto sobre os rendimentos da riqueza móvel e rendimentos incertos, ou seja, aqueles das classes produtivas, bem como a mudança da carga tributária sobre a renda dos proprietários absentistas, preguiçosos e negligentes. Às vezes eu paro aqui porque o meu ar-condicionado ele tá ligado, aí ele, ele joga a página pro lado, ó, ele faz isso, então dá uma bugada. Só pra vocês saberem o que acontece. Mas vamos lá. Em suma, podemos falar de uma escola napolitana identificada por instâncias comuns da política econômica, antivinculitista, em termos internos, o comércio exterior em geral com viés protecionista, embora moderado, políticas tributárias antifeudais e, ainda segundo Lídia Costabile, inclinada à monarquia absoluta no plano político. Para Galliani, a combinação de utilidade com felicidade encontra uma justificativa ética na vontade da providência, mas enfrentou um processo de secularização extremo a ponto de fazer desaparecer muitos incentivos econômicos para a ação humana. Aos economistas restava-se manter-se, nesse campo, quase em surdina para evitar a acusação de epicurismo e limitar-se ao aviso, feito em tom velado, de que o cálculo da utilidade deve ser feito através do equilíbrio dos prazeres ganhos nesta vida com a possível dor da próxima, ou seja, um post-mortem. A solução individualista de Galliani é muito diferente, tanto em termos éticos, tanto metodológicos, daqueles convergentes. Sua ética é a do mercado, a sociedade civil para ele é um agregado ex post, um equilíbrio que surge a partir da interação entre indivíduos independentes que buscam seus objetivos de torpe ganância. A monarquia absoluta pode ser aceita com segurança como um fato político, desde que seja limitada para garantir a segurança dos contratos, sem perturbar a lei. A plena e natural liberdade das partes e sem a pretensão de nos dizer o que deve nos dar ou ser necessário. Nota 37, de novo, Della Moneta, página 160. Olha que interessante. O Galliani defendia uma monarquia absolutista que não pudesse perturbar a lei, a plena e natural liberdade das partes, sem a pretensão de dizer o que deve nos dar ou ser necessário. Vocês conseguem imaginar o STF se limitando a isso? Por exemplo? Ou algum político moderno se limitando a isso? Aí eu falo que a gente vive num estado totalitário de direito, as pessoas acham que eu sou maluco. Ah, não, você tá errado, cara. Que é isso, a gente vive num estado democrático de direito. Não, a gente vive num estado totalitário de direito. Os poderes que uma Suprema Corte tem hoje no Brasil, e políticos de maneira geral têm no mundo, eles seriam mera utopias para um rei absolutista na época do auge do absolutismo. Porque se o rei na época dizia o Estado sou eu, o careca de capa lá do STF ele pode dizer que a lei sou eu.
E se não gostou, recorre pro careca de capa e a trupe dele. Aí o careca de capa e a trupe dele vai decidir se eles discordam deles mesmos. Nenhum rei dos chamados reis absolutistas teve um poder desse. É surreal isso, sabe? Mas enfim, vamos lá pro tópico 3, que é agora sim a parte do pensamento filosófico, político e econômico de Galliani. Galliani foi quase certamente o economista italiano que teve maior influência sobre a escola austríaca. Ele se tornou, como vimos, um líder da chamada escola napolitana. Seu pensamento econômico foi influenciado por Aristóteles, Davanzati, Locke e Montanari, entre outros. No entanto, é mais conhecido por suas contribuições para as teorias do valor, dos juros e da política econômica, tópicos que foram explorados e envolvidos um século mais tarde por Karl Menger, Eugene von Böhm-Bawerk, William Stanley Jevons, Leon Vrauwels e Alfred Marshall. Reconheceu que havia uma dicotomia entre utilidade e escassez. Perdão. Um problema que vinha sendo evitado por filósofos desde Aristóteles. Sua obra mais notável, De la Moneta, foi escrita anonimamente, como já notamos, quando estava na casa dos 20 anos, mas não foi amplamente difundida em seguida, porque infelizmente estava disponível apenas em italiano. É nesse tratado que suas teorias de juros e do valor subjetivo foram incluídas. Em meados do século XIX, Francisco Ferrara, 1810-1900, outro italiano, expandiu a teoria do valor subjetivo e, segundo James M. Buchanan, 1919-2013, ultrapassou os teóricos do valor subjetivo que se tornariam famosos em alguns aspectos. Para Pierre-Louis de Porta, existe um aspecto paradoxal de sua obra e em sua personalidade. A insistência nas leis da natureza, no caráter não convencional da moeda e outras características pode indicar um horizonte modo conceitual e ideológico determinista, com conclusões seguras e incontestáveis. As leis econômicas, por assim dizer. Nada disso, no entanto, é verdadeiro. Galliani é maquiavélico, porque aceita certas leis da natureza apenas para fazer política, ou seja, para sugerir a exploração científica das circunstâncias, com toda uma argumentação que não se presta a teoremas fixos. Podemos dizer que o paradoxo é naturalmente dissolvido se pensarmos, em termos de positivismo, na distinção entre economia positiva, economia política e economia normativa, ou seja, a política econômica. Galliani torna-se, nesse sentido, o teórico da política econômica, que é o campo do pragmatismo onde não há princípios fixos. O paralelo com Nicolau Maquiavel, 1469-1527, torna-se então mais claro. O De la Moneta de Galliani pode ser visto, nesse aspecto, como uma espécie de príncipe aplicado à economia. Príncipe aqui é a referência ao príncipe, a principal obra do Maquiavel, tá? Em sua obra-prima De la Moneta, Galliani mostra de maneira absolutamente clara a importância da liberdade e do bem-estar de qualquer sociedade, ideia que vem sendo desenvolvida por vários pensadores, como por exemplo Voltaire, 1694-1768. Nessa obra, Galliani faz elaboradas reflexões sobre a natureza do homem e suas motivações para agir, e esboça uma profunda teoria do valor subjetivo com sólida fundamentação filosófica e psicológica, amparada pelo argumento da liberdade individual. Mostrou com clareza excepcional que o valor de qualquer bem é algo que os indivíduos, ao agirem, determinam naturalmente por si mesmos, via acordos consensuais mútuos. Sustentava que nenhuma lei ou governo deveriam tentar impor suas estimativas de valor aos outros, pois essa coerção introduziria determinantes errados de valor que poderiam arruinar ou corromper a ordem natural das coisas. A única forma de estabelecer o verdadeiro valor dos bens seria por meio de um mercado completamente livre, no qual nem os preços nem os salários fossem fixados por terceiro a transações, como é o caso, por definição, do Estado. O princípio moral, para Galliani, tinha relação direta com a liberdade. Quando o Estado impõe taxações ao mercado, a liberdade de escolha fica inelutavelmente limitada. Inelutavelmente. Nossa, palavra estranha. Isso acaba resultando que algumas pessoas recebam bens que não fizeram por merecer e outras tenham que dividir o que legitimamente produziram e ganharam. Galliani é inflexível ao afirmar que qualquer forma de controle ao mercado fora do acordo mútuo entre as partes resultaria numa profunda injustiça para com aqueles que vivem em sociedade e, portanto, não seria nada mais do que manifestação de tirania. E isso, assim, isso que o Galliani coloca é a mais pura verdade, porque o que é tirania, assim? É você impor a sua vontade sobre o outro? E a meu ver, sim, se você definir dessa forma, você está muito correto. Porque, para e pensa.
Eu quero comprar. Vamos pegar um exemplo aqui que no momento da gravação desse vídeo é uma coisa que está rolando. O Alckmin, o vice-presidente, ele está defendendo taxação de bens que vem de fora até $50. Também, né? Porque os acima de 50 já estão sendo taxados. Essa é a vontade dele. Mas olha como ele está interferindo numa livre transação entre indivíduos. Eu, Caio, vou lá e compro, sei lá, um controle de videogame, por exemplo, que deve ser menos de $50. Acredito que deve ser até 15, $20 no máximo. E aí eu sou obrigado a pagar imposto, ou seja, é uma interferência entre a minha transação e do indivíduo que está me vendendo esse controle. Porque alguém quer impor a vontade dele de roubar a gente. Então ele tem que vender mais caro e eu comprar mais caro porque o governo quer meter o imposto nisso. Isso não é tirania? Então nisso o Galliani estava muito certo trazendo um exemplo para a gente, né? Para ficar mais próximo, né? Mas vamos lá, seguindo aqui. Ele considerava que a única maneira do sistema econômico promover a justiça era mediante a manutenção da liberdade individual. Galliani foi uma figura fundamental do iluminismo napolitano e um dos fundadores da tradição utilitarista italiana. Não obstante, jamais se desligou dos princípios fundamentais de verdade e justiça que o tio, Celestino Galliani, tinha inculcado em sua mente, quando jovem. Seu talento teórico como economista sempre foi moderado por seu entendimento dos princípios do direito natural e de como eles afetavam a filosofia econômica. No pensamento monetário de Galliani, podemos identificar dois modelos. No primeiro, a natureza metálica do meio de circulação ancora solidamente todo o mecanismo econômico da economia real. A moeda compromete-se a garantir o seu valor real de acordo com os metais a partir dos quais é feita, mas sempre sujeita a possível manipulação cunhada pelo governante. No segundo modelo, mais complexo e mais sensível à situação daquele tempo, moeda metálica e moeda fiduciária podem coexistir, mas esta última é uma garantia quando assegurada pela confiança no eminente devedor e sua circulação se dá apenas dentro dos limites geográficos em que se encontra a necessária confiança. A confiança, assim, torna-se para Galliani uma das principais forças econômicas, embora ao mesmo tempo poderosa e frágil. De um lado, a moeda fiduciária, se usada corretamente, pode produzir benefícios para a economia de uma nação, como evidenciado por muitos exemplos. Por outro lado, ela pode introduzir uma fraqueza potencial, pois as crises de confiança podem interferir negativamente no funcionamento do mecanismo econômico. Só que eu discordo, tá? Moeda fiduciária ela pode trazer alguma prosperidade, alguma coisa? Sim, pode. Só que o problema não é se ela pode ou não trazer moeda, prosperidade, alguma coisa, porque isso é uma discussão utilitária. A discussão acerca da utilização de moeda fiduciária ela não se dá no campo do utilitarismo, se está certo utilitariamente ou não. Ela se dá no campo ético. Prática de reserva fracionada é crime, é fraude, é roubo. É você chegar e falar assim, eu tenho 10 moedas de ouro e o dinheiro que eu tenho é resgatável nessas 10 moedas de ouro. E você não tem, você só tem 5, 6, 4. Hoje em dia, a proporção de dinheiro que realmente existe, que está lastreado em alguma coisa, dinheiro físico mesmo que tem no banco, é de 17 para 83. Ou seja, de cada 100 unidades monetárias, só 17 existem. 83 não existe. Isso, moeda fiduciária, é roubo. Isso tem que ser abolido. Quem pratica reserva fiduciária é criminoso. Então não tem essa aqui de ficar passando pano para isso não. Mas vamos lá. Por fim, é bom termos em mente que o simples contraste entre metalismo e fiduciarismo, muitas vezes usado para interpretar a teoria da moeda de Galliani, não a explica adequadamente. Sua contribuição principal está em identificar a dupla função da liquidez da moeda, a aceitação geral, com o valor e a segurança, e na sua articulação em dois modelos econômicos e institucionais diferentes. O simples, baseado unicamente na moeda metálica, e o mais complexo, em que a moeda metálica e fiduciária coexistem. Nessa perspectiva, a riqueza institucional e, acima de tudo, a lógica convincente de sua teoria monetária podem ser totalmente apreciadas. Bom, nota 4, tópico 4, né? Galliani como um proto-austríaco. Vamos ver o que ele tinha em comum com a Escola Austríaca de Economia. E aqui já é o tópico mais longínquo aqui do capítulo, né? Que é o 4.1. Aí já caminha já para as conclusões, né? Aqui vai ser a parte que a 5 já é a conclusão. Então, vamos a ela.
Galliani como proto-austríaco, como ressaltamos na introdução, nenhuma escola de pensamento nasce a partir do nada. Elas desenvolvem-se mediante um processo temporal de estudos, escritos, situações do mundo real, pesquisas e outros elementos, em uma ordem espontânea em que os autores do presente valem-se de autores pretéritos, criticam aqui, endossam ali e acrescentam suas contribuições. Autores do futuro, por sua vez, valer-se-ão dos atuais para fazerem o mesmo. Por esse motivo, o que escrevemos a respeito do pensamento de Galliani até aqui, como a demais dos economistas estudados nos capítulos anteriores, contém elementos austríacos e não austríacos, argumentos que fazem alegria aos austríacos atuais e outros que podem fazer receber críticas severas de austríacos libertários mais radicais. Olha eu fazendo críticas. A questão de que muitos não se dão conta, mas é importantíssima e por isso mesmo não pode deixar de ser considerada, no entanto, é que cada homem é fruto da época em que vive. E isso eu sempre coloco no vídeo. Essa parte eu sempre coloco. Gente, olha o contexto histórico da pessoa, mas precisa entender, mas não quer dizer que ela estava certa, né? A gente pode criticar também. Porque como a gente vai ver, teve muito cara que viveu num contexto histórico mais ou menos parecido e era bem radical. Bastiat, tô falando de você. Daqui a pouco a gente chega no capítulo dele. E sim, vai ser muito divertido. E spoiler, vai ter 3 partes. Porque o capítulo do Bastiat é muito grande. E, aliás, Bastiat é um dos caras que eu mais gosto, tá? Porque basicamente ele fazia shitposting filosófico de altíssima qualidade. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Assim sendo, não se pode exigir que um autor do século XVIII as explanações de um autor dos nossos dias. Mas a recíproca não é válida. Um economista deste início do século XXI tem a obrigação profissional e moral de conhecer as obras dos grandes economistas do passado e, mais do que isso, de considerá-las devidamente no contexto econômico, social, político e moral da época em que foram escritas. E eu diria até o contexto ético também, tá? É importante isso. Para entender perfeitamente essa obrigação e para evitar críticas absurdas que alguns radicais costumam equivocadamente cometer, por exemplo, chamando Hayek de socialista e contrapondo a Mises, designando Roger Garrison como um não austríaco, em contraposição a Rothbard, que seria um austríaco puro sangue, ou desmerecendo Kirchner ou Lachmann comparativamente a Hope. Seria maravilhoso se todos, sem distinção, lessem o artigo Meaning, Understanding and History of Ideas de Kant e Skinner. Skinner toca exatamente com precisão e lógica irrepreensíveis no argumento que as considerações contextuais são indispensáveis. Só fazendo um contexto aqui, tá? O Hayek sim merece ser chamado de socialista, e isso não é eu falando, é basicamente o Mises. O Mises chamou ele de socialista. Ah, mas é pela autoridade. É só ler os escritos do Hayek, ele era muito confuso. Ele tem uma frase, uma época ali no começo da vida dele ali, principalmente beirando a crise de 29, por essa época, que ele era bem hardcore mesmo, bem radical, mas ele vai ficando muito pau mole, para falar o português claro, ao longo da vida, até chegar ao ponto lá na reunião lá da Multiplayer Society em 60 e pouco, que ele, basicamente, 50 e pouco, se eu não me engano, acho que é 54, que o Mises chama ele e o Friedman e toda a galera lá de a bunch of socialists. Então, sim, o Hayek era um pensador bastante inconsistente. Isso enquadra ele como um socialista? É só ler o que o cara estava escrevendo no Law, Legislation and Liberty. Era, tipo, basicamente uma social-democracia. Então, sim, o Hayek era um socialista. Então não adianta passar pano pro Hayek. Isso quer dizer que tudo que o Hayek escreveu é inútil? Meu Deus do céu, condenem Hayek, expurguem Hayek, queimem livros do Hayek? Não. Não sejam idiotas assim. O Hayek tem muitas grandes contribuições para a liberdade, para a propriedade privada, mesmo que ele defendia muita relativização a isso, mas você vai expurgar, por exemplo, O Caminho da Servidão, que é um ótimo livro. Você vai expurgar a privatização da moeda, que é a privatização do dinheiro, alguma coisa assim, não lembro agora. Desestatização da moeda, lembrei. Que é outro grande livro. Não, então tem que ser radical com o Hayek? Sim. Tem que colocar que o Hayek era um socialista? Sim. Mas também não pode ignorar as contribuições do Hayek. Tá? É muito importante. Podemos então enumerar as características austríacas do pensamento de Galliani, mas tendo em vista o contexto da época que ele viveu. 4.1 Valor, utilidade e escassez. Galliani observou com bastante acuidade que o preço de uma mercadoria regula o consumo e o consumo regula o preço. E este é um argumento austríaco por excelência. Conforme o preço de uma mercadoria cai, a demanda por ela aumenta e vice-versa. Aquela questão do mercado em equilíbrio que não é um equilíbrio porque agentes agem em cima da informação que tem, os preços, e aí isso afeta os preços. Se um país produtor e consumidor de 50 mil barris de vinho é subitamente invadido por um exército estrangeiro, o preço do vinho vai subir, porque haverá mais pessoas dispostas a beber vinho. O valor de um bem não é intrínseco, mas um cálculo ou relação que as pessoas fazem entre bens. Os indivíduos compram um bem
com o outro e fazem a troca apenas quando seu nível de satisfação é considerado subjetivamente satisfatório como resultado da troca. Outros economistas melhoraram posteriormente essa visão ao observar que a troca ocorre quando o valor cedido é subjetivamente menor do que o valor recebido. Estes pontos de vista parecem elementares agora, mas não eram tão elementares quando Galiano os apresentou há 2 séculos e meio. Ele também reconheceu a existência da elasticidade da demanda. Se os preços dos sapatos aumentam, os consumidores podem adiar a compra de um par e continuar a usar os sapatos que eles já têm até que o preço diminua. Mas, contudo, se o preço dos grãos aumenta, os consumidores continuarão a comprar pão de qualquer maneira, pois, caso contrário, morrerão de fome. A demanda por sapatos é altamente elástica, enquanto a demanda por grãos é inelástica. Marshall fez uma observação semelhante um século mais tarde. Galiano também detectou a existência de uma relação entre o preço de um bem e a demanda por ele. Os ricos podem pagar por um bem que as pessoas mais pobres não podem. Quando o preço desse bem diminui, as pessoas com renda menor começam a comprá-lo, aumentando a demanda total. Se o preço sobe, algumas dessas pessoas vão parar de comprá-lo. Ricos costumam fazer algumas compras porque está na moda fazê-lo, mesmo que o bem adquirido tenha pouca ou nenhuma utilidade. Está na moda, por exemplo, comprar diamantes e fora de moda comprar água ou ar. Esta é uma razão pela qual os diamantes têm um preço elevado e água e ar têm um preço baixo, ou nenhum preço. Este exemplo também mostra que existe uma diferença entre valor e utilidade. Ele percebeu que o valor não é intrínseco, mas subjetivo, e que o preço de um bem varia de acordo com o gosto e o poder aquisitivo de cada indivíduo. Essa questão da água e do ar não terem preço é mais ou menos verdadeira, tá? Porque uma garrafa d'água tem um preço, tá? Mas ela tem um preço porque tem a questão da produção, porque foi necessário colocar fatores de produção, terra, capital, tempo e mão de obra, para poder produzir aquela água. Então a terra, porque de algum lugar aquela água veio. O capital, porque foi investido dinheiro para tirar aquela água daquele lugar. A mão de obra, porque você trabalhou naquilo. E o tempo, porque isso levou um certo tempo. E ar também é vendido? Sim. Cilindros de oxigênio, por exemplo, que são vendidos para hospitais. Você precisa produzir o cilindro, colocar o ar dentro, comprimir o ar, né? Colocar ele dentro, enfim, tem todas essas questões. Então, temos venda de água e ar, sim, mas em situações mais específicas. Mas, por exemplo, o ar que eu estou respirando agora no meu quarto, eu não comprei. Ele só, está aqui, é um bem livre, né? Para usar um termo econômico. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Essa é uma razão pela qual os diamantes têm um preço elevado e a água e o ar têm um preço baixo ou nenhum preço. Beleza? Já li essa parte. Este exemplo também mostra que existe uma diferença entre valor e utilidade. Ele percebeu que o valor não é intrínseco, mas subjetivo, e que um preço de um bem varia de acordo com o gosto e o poder aquisitivo de cada indivíduo. Galliani também intuiu, bem antes de Menger, Jevons e Walras, o princípio da utilidade marginal decrescente. Quando Davanzati afirmou que um bezerro vivo é tanto mais nobre e barato do que um bezerro de ouro, ou que 1 quilo de pão é mais útil do que 1 quilo de ouro, Galliani respondeu que útil e menos útil são conceitos relativos e dependem de circunstâncias individuais. Austríaco? Claro. Não tem como dizer isso aqui diferente. Realmente, esse é um conceito austríaco. Ele intuiu a teoria de Menger de valor muitos anos antes do Menger colocar, né? Acho que é 1889, né? Ou 1887. Eu não lembro agora quando que é o princípio da economia política, mas foi muito antes. Que ele viveu entre 1728 e 1787. Para alguém que está com necessidade tanto de ouro como de pão, o pão é mais útil. Escolher ouro ao invés de pão, nesse caso, o levaria à fome. Mas, uma vez que o indivíduo já supriu suas necessidades de pão, o ouro seria escolhido ao invés de mais pão. O único ovo seria mais valorizado por um homem morrendo de fome do que todo o ouro do mundo, e seria avaliado em muito menos pelo mesmo homem caso esse tivesse acabado de comer. Assim, Galliani estava ciente da classificação dos bens, da substituição de mercadorias e da utilidade marginal decrescente, os tópicos discutidos por Gossen, Walras, Jevons e Menger 100 anos mais tarde. Menger, por sua vez, estava ciente das opiniões de Galliani, como evidenciado por sua citação a Galliani em seu Principles. O Galliani é um economista que é bastante citado, tá, no Principles of Economics, que é o Princípios da Economia Política do Menger, a obra que basicamente inaugurou a Escola Austríaca de Economia. Um dia eu vou trazer a leitura comentada dela no canal, tá? É importante considerarmos que Della Moneta é considerada uma obra extraordinária também no que se refere aos princípios do valor e da utilidade. Essa análise é desenvolvida por Galliani quando discute o valor da moeda de acordo com 3 princípios: utilidade, escassez e esforço. O valor dos bens pode estar conectado com o custo de produção ou, mais adequadamente, com o trabalho, mas está essencialmente ligado à utilidade.
Durante muito tempo, no entanto, qualquer tentativa de explicar o valor através da utilidade esbarrava no chamado paradoxo do valor, paradoxo da água e dos diamantes, ou seja, com o incômodo de que na prática os objetos de maior valor econômico são muitas vezes considerados como os de menor utilidade. Nesse aspecto, a análise de Galiani segue os passos de autores como o modenês Geminianus Montanari, século XVII, e o florentino, a que já nos referimos, Bernardo Davanzati, século XVI, este último amplamente citado, embora não tão amplamente elogiado, pelo próprio Galiani. Mas é certamente Galiani o autor que dá a melhor prova de superar o paradoxo do valor na declaração de princípios, sobre de onde vem o valor de todas as coisas, utilidade e escassez, princípios estáveis de valor, no capítulo 2 do livro 1 de seu tratado Della Moneta. De novo, Della Moneta sendo citado. É a grande obra dele, sempre vou ressaltar isso. Utilidade, diz Galiani, é a atitude que existe em uma coisa que faz com que busquemos nossa felicidade. Se alguém argumentasse 1 quilo de pão é mais útil do que 1 quilo de ouro, ele contra-argumentaria. Isso é uma falácia vergonhosa decorrente de não saber que os itens mais úteis e menos úteis são relativos e que variam de acordo com os vários estados com que as pessoas os medem. E, em seu estilo brilhante, irônico e provocador, ele explica em que consistem esses vários estados. Aí, seguindo uma citação do Della Moneta. O pão é útil, mas não é útil para que se puxe o nariz com ele. A água é necessária e útil, mas é pestilenta e mortal para o hidrofobo, que sofre de hidrofobia ou raiva. No caso, alguém que tem medo da água. A utilidade é uma coisa. Aliás, a utilidade de uma coisa é, por conseguinte, medida principalmente pelo uso e pelas circunstâncias da coisa que se aplica. Della Moneta, livro 3, capítulo 3. Aqui é a citação, tá? Então, o que ele está querendo dizer? Vou dar um exemplo bizarro. Tenta vender um pente para um careca. Ele não vai querer. Por quê? Porque ele é careca. Para ele não tem utilidade, ele não tem cabelo. Como é que ele vai pentear uma coisa que ele não tem? Ah, e se eu quiser vender um pente para uma moça que tem os cabelos muito bonitos? Ela vai comprar. Por quê? Porque ela tem cabelos. Então, pro careca, o pente tem valor zero. Pra moça, sei lá, se você pedir 20 reais, talvez ela aceite. 10 reais, talvez 20 reais ela ache muito caro, né? Chutar o balde, mas 10 reais, ela fala, pô, da hora, dá esse pente aí pra mim que eu vou comprar. Então, né? É um exemplo idiota, mas é uma forma de você entender que indivíduos valoram bens de maneira diferente de acordo com as suas necessidades e utilidades que varia para cada um. E só isso já é um spunk na teoria marxista, tá? Porque eles falam que o valor vem do trabalho. Então, o mesmo pente que pode pentear entre aspas, os cabelos de um careca e os cabelos de uma bela moça com cabelos bonitos, teve o mesmo trabalho. Por que o careca não paga o mesmo que a moça? Se o valor vem do trabalho. Respondam essas marxistas. Eles não respondem. Mas enfim. Ele escreve ainda que, quando alguém se espanta com o fato de que as coisas mais úteis têm baixo valor, enquanto as menos úteis têm valores exorbitantes, essa pessoa deve sentir que, pela maravilhosa providência, este mundo é construído para o nosso bem e que a utilidade não se encontra nunca, de modo geral, limitada à escassez. Mas sim, como a utilidade primária cresce, encontra-se mais abundância. Por isso não pode ser grande o valor. Aquelas coisas de que se precisa para o sustento são tão profusamente existentes no mundo inteiro que não têm nenhum valor, ou têm um valor muito moderado. Essa constatação de que a utilidade não está na qualidade de uma coisa, mas é uma função de sua disponibilidade, é o que os economistas chamam de utilidade marginal, que cada estudante moderno de economia aprende na primeira aula de cada curso universitário de teoria microeconômica. Mas isso só aconteceu bem mais tarde. Peraí que passei uma página mais aqui. Pois na época ninguém fazia coro às lições de Galiani. Em particular, ele irá levá-las a Adam Smith quando, em 1776, o filósofo moral escocês publicou sua obra mais famosa, provavelmente porque não tinha estudado Galiani. O paradoxo do valor é de fato resolvido por Smith com a famosa distinção entre valor de uso e valor de troca, que fez escola até o advento do marginalismo na teoria econômica, e que os marxistas ainda estão presos nela, tá? Mesmo tendo sido refutado. Como já mencionado, a relevância e a atualidade do pensamento de Galiani é muitas vezes ligada com essa resolução fina, lúcida e elegante do paradoxo do valor. Então, o Galiani já tinha resolvido. Para vocês verem, o Adam Smith, quando ele vai e comete o erro crasso de defender valor trabalho no Riqueza das Nações, isso já tinha sido resolvido, mas estava em italiano. Talvez, não sei se o Adam Smith tinha contato com a língua italiana, enfim.
Aí fica a dúvida. Mas o Galliani já tinha respondido isso. E outros pensadores também, o Turgot já chegou muito perto de responder isso. Mas há também outros elementos. O caráter brilhante do personagem Galliani, sempre genial e versátil, o impedia de ser aquele tipo de estudioso que fica para trás de uma escrivaninha para escrever, reescrever e aperfeiçoar seu trabalho. Ele encarnava a figura do reformador empenhado com compromisso civil nos moldes de um Pietro Verri, 1728-1797, ou, na Nápoles da época, um Genovese. Como muito bem observa Pierre Louis de Porta, há uma relação de amor e ódio entre o reformador do século XVIII e o economista Ferdinando Galliani. E essa dualidade, sem dúvida, acrescenta mais interesse e singularidade à sua figura. No início do século XX, em plena era napoleônica, no século XIX, perdão, em plena era napoleônica, quando ganhou corpo a necessidade de dar unidade à visibilidade e tradição italiana no campo do pensamento econômico, Pietro Custodi, 1761-1842, publicou em Milão sua famosa coleção monumental em 50 volumes de textos de economistas italianos. Essa coleção ainda hoje é reimpressa e é considerada uma fonte de importância primordial para o estudo do pensamento econômico italiano. Galliani tem nesta obra papel de destaque, o que contribui muito para manter vivo o interesse em seu trabalho científico e, sobretudo, para consagrar a reputação e a imagem do Galliani economista. Ainda segundo Porta, na segunda metade do século XIX, foram economistas, e principalmente economista italiano, Luigi di Costa, 1831-1896, Maffeo Pantaleone, 1857-1924, Achille Loria, 1857-1943, Augusto Graziani, 1933-2014, entre outros, que se referiam frequentemente a Galliani por sua análise de valor. O interesse renovado pelo século XVII napolitano, com a inspiração vicchiana de Benedetto Croce, 1886-1952, junto com fervilhar de estudos, mesmo no segundo pós-guerra do século XX, sobre o iluminismo italiano, produz um interesse saudável e considerável sobre a personalidade e todo o trabalho de Galliani. Ele, sem dúvida, emerge como personagem central e este maquiavelino, que é maquiavélico, né? Apaixonado pela verdade real das coisas, para usar uma expressão de Maquiavel, e que não se deixou arrastar pelos sonhos utópicos da Reforma ou da Revolução Francesa, não satisfaz a muitos, o que deixa uma sensação de algo incompleto ou inacabado. É interessante essa dualidade, porque a recente historiografia sobre o iluminismo traz duas instâncias opostas. Uma liberal, que vê com simpatia o ceticismo e o realismo daqueles avisos dos grandes mitos do iluminismo, especialmente na França, e a outra que não esconde sua decepção com sintomas escassos de empenho cívico e a incapacidade ou falta de vontade para defender posições específicas da doutrina da escola com um ambiente reformador. Porta nos dá um exemplo bem característico Galliani e maquiavelino. A moral guia os homens depois de melhorá-los e torná-los virtuosos. A política tem que mantê-los ainda em estado bruto e coberto por suas paixões comuns. De novo, Della Moneta, citação do livro 5, capítulo 1. Vamos lá, tópico 4.2, teoria dos juros. Bombaver, que observou Galliani, foi o primeiro a compreender que o juro não é um excedente, mas um suplemento necessário para equalizar um serviço e seu contrasserviço. Segundo Galliani, os juros equalizam dinheiro presente e dinheiro futuro. Receber juros é um meio para compensar as preocupações que o credor deve suportar até que o dinheiro lhe seja devolvido. É apenas um pagamento a um credor pelo risco assumido. E este pagamento é conveniente para o devedor, que precisa do dinheiro, e compensa o credor pela renúncia em que incorre por não dispor do dinheiro de um determinado período de tempo. Os valores são subjetivamente iguais, mas numericamente diferentes, porque eles estão separados pelo tempo. Bombaver criticou a teoria de Galliani porque este viu juros apenas como o preço das palpitações do coração do credor provocada pela espera ou o preço do seguro. O ministro e pensador austríaco enfatizou o aspecto da preferência temporal na questão da taxa de juros, uma área negligenciada por Galliani. Sempre devemos lembrar da questão contextual enfatizada por Skinner. Então ele ainda era um cara que estava ali mais ou menos, um pouco ali no debate da usura ainda, né? Ainda tinha isso, então ele não levou isso em consideração, né? Então tem que entender esse contexto. E beleza, de novo, o cara não levou em consideração essa parte. Ah, ele tá tudo errado. Calma, não é assim. Aqui nesse aspecto o professor Biratan Jorge Ora acerta o artigo do Skinner. Mas vamos lá, tópico 4.3. Esse aqui é curtinho, tá? E o 4.3 também. Política econômica. O economista napolitano acreditava que o governo geralmente não deve intervir no funcionamento natural da economia. Um governo que tenta estimular todos os setores da economia,
agrícola e industrial termina não estimulando nada. Estimular, para ele, significa que um determinado setor ganha preferência do Estado sobre os demais setores. Mas como, pergunta, se pode dar preferência a um setor em detrimento de outro se todos os setores são estimulados? Então, um estímulo a tudo vira um estímulo a nada, basicamente. Outro aspecto de sua teoria de política econômica é que uma política econômica deverá ser formulada sempre tomando em conta tempo e lugar. Uma política econômica que pode ser apropriada para um país uma vez, pode ser inadequada em outro país ou outra vez. Notemos que sua visão de que os modelos econômicos devem ser ajustados para o tempo e o lugar mais tarde tornou-se um princípio básico da escola histórica alemã, que mais tarde contestou a validade da metodologia de Karl Menger. Nesse sentido, Galliani não foi um austríaco como entendemos esse adjetivo hoje. Porém, ao contrário dos autores da escola histórica alemã, ele não rejeitou a teoria abstrata. E por outro lado, essa sua opinião parece não estar em desacordo com o que Hayek chama de circunstâncias de tempo e lugar em seu famoso artigo The Use of Knowledge in Society, publicado nos anos 40 do século XX, que é o artigo Uso do Conhecimento na Sociedade, tá? Que virou um livretinho assim do Instituto Mises que eles publicaram pela LVM. Por fim, contrariamente ao pensamento dos fisiocratas, Galliani argumentou que a agricultura não precisa ser sempre vista como algo supremo. 4.4 Moeda, câmbio e circulação. O della moneta. O grande Luigi Einaudi, economista, político e o segundo presidente da República Italiana, cujo nome é bem conhecido e respeitado por todos os defensores do livre mercado, intitulou seu famoso ensaio, escrito alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, de Galliani Economista, 1953. Vamos tentar resumir brevemente o que escreveu Einaudi. Ferdinando, jovem, curioso e inquieto, teve uma educação clássica e era versado em latim, hebraico e grego. Recebeu as ordens menores e tornou-se um jovem abade. Em 1745. Ao mesmo tempo, o ambiente que frequentava era formado por escritores, historiadores, eruditos e estudiosos, que têm muitas vezes a tendência natural de transformarem-se em reformadores. Entrou em contato com as ideias europeias de seu tempo sobre a economia política. Em 1744, por exemplo, traduz um tratado conhecido de John Locke sobre juros e moeda. Algumas considerações sobre a consequência de abaixar os juros e aumentando o valor do dinheiro, 1691, o livro do Locke traduziu. Mas não podemos nos esquecer da grande influência de Montesquieu, ou Montesquieu, sei lá como é que fala o nome dele, ou o liberal lá que o cara do MBL enche um pouco dele, que também criticou duramente, ao contrário de seu colega genovês. O tema da moeda é privilegiado. Moeda é número, quantidade, mensuração e ciência empírica, de acordo com os cânones de Galileu, se assim o desejarmos, aplicado às coisas da sociedade. As palavras de Einaudi, a explosão vem aos 23 anos, em 1751, quando aparece seu volume anônimo, Della Moneta. O sucesso foi imediato. O livro rapidamente ganha notoriedade e circulação. Galliani logo percorre a Itália e depois a Europa, precedido e impulsionado pela fama adquirida a partir de sua primeira publicação. Como explicar o sucesso estrondoso do Della Moneta? Não há nenhuma dúvida, registra Luigi Einaudi. A habilidade do escritor, o estilo brilhante e suave, que não é comum em qualquer tempo de resto em obras de economia. Lembremos-nos da famosa literária perene de Galliani, que foi lido por Alessandro Manzoni, 1785-1873, Voltaire, Friedrich Nietzsche, 1844-1900, Charles Auguste Saint-Beuve, 1804-1839, Benedetto Croce e Karl Marx, para citar alguns dos mais conhecidos. Depois há a questão dos temas desenvolvidos. Cobrindo brevemente o índice do trabalho, os dois primeiros livros tratam, respectivamente, dos metais e da natureza do dinheiro, já com a tese central da obra, a refutação da natureza convencional e arbitrária da moeda, baseada no valor do metal, de acordo com 3 princípios: utilidade, raridade e fadiga. A moeda se fundamenta, portanto, em uma solidez em certas leis naturais empiricamente verificáveis. Essa questão aqui, por exemplo, desses 3 princípios, utilidade, raridade e fadiga, fadiga da moeda seria basicamente, só para entender, o desgaste dela, tá? É quando você pega aquela moeda toda cagada, toda zoada, que as pessoas já não aceitam mais, aí você tem que levar ela no banco para trocar por uma nova. Então, é basicamente isso. Vamos lá. A moeda se fundamenta, portanto, em uma solidez em certas leis naturais empiricamente verificáveis. Galliani, apesar da leitura de seu texto poder prestar-se a outras interpretações, é geralmente, com certeza, e com certa razão, na verdade, associado ao metalismo no campo monetário. A base científica do conceito da moeda facilmente estende-se a toda a vida econômica.
Não nos esquecemos que a experiência do colapso do chamado Sistema de Law, à borda do Mississippi, nos anos 20 do século XVII, ainda era recente, uma experiência que Galliani discute nesses dois primeiros livros. Então, aquela coisa que o Cantillon se envolveu na bolha do Mississippi, o Sistema de Law, a discussão dele, o Galliani estava escrevendo mais ou menos nesse contexto histórico, tá? Então é importante levar isso em consideração. Por isso que eu falo, se você está acompanhando essa leitura comentada e esse é seu primeiro vídeo, por isso que eu recomendo, vai na descrição aqui, tá a playlist, que é importante. Porque tem coisas que precisam discutidas nos capítulos anteriores que vão se conectar nesses capítulos. Então, por isso que é importante seguir a série. Mas enfim, vamos voltar aqui. O terceiro livro, De o Valore della Moneta, do valor do dinheiro, insiste bastante no famoso tema do chamado alzamento, valorização artificial da moeda, que veremos em mais pormenores adiante. O quarto livro é sobre o curso da moeda, que hoje chamaríamos de velocidade de circulação, contém uma digressão notável sobre o luxo, que não é condenado por Galliani, mas considerado como filho da paz, da boa governação e da perfeição das artes. E no quinto e último livro é chamado Do Fruto della Moneta, do fruto do dinheiro, ou seja, o juro. Sobre esses temas atrativos e análise penetrante do autor, tornou-se rapidamente famosa, mesmo que o livro tenha sido impresso na época somente em italiano, em apenas 2 edições, sendo a segunda dela vários anos depois, em 1780, quase já quando ele veio a falecer. Galliani, de temperamento muito ativo e inquieto, talvez nem sequer tenha se preocupado em cultivar o sucesso de sua primeira obra, que permanece mesmo assim até hoje como sua peça mais popular, pois passava logo para uma outra agenda e desta a seguinte. O tema do alzamento, valorização artificial da moeda mediante alteração no teor do metal ou expansão da moeda fiduciária, ocupa um espaço considerável em seu tratado. Trata-se de um tema bem conhecido e discutido pelos interessados em economia monetária a partir do século XVI e que se refere à prática da alteração do valor da moeda. Galliani dá ao alzamento uma definição original, mostrando que nada mais é do que o lucro que o príncipe e o Estado oferem pela lentidão com que as pessoas mudam suas percepções, alguns hoje chamariam de expectativas, sobre o preço das mercadorias e do valor da moeda. Essa definição é maliciosa, diz Galliani, porque sugere que a moeda em geral, o mundo da economia baseia-se em relações psicológicas mutantes e que naturalmente podem ser exploradas e desfrutadas por aqueles que governam. Não é por acaso que Galliani era chamado pelos franceses de seu tempo de maquiavélico, também chamado de arlequim. Imaginemos um sistema em que há uma moeda de Zeca, cunhada na Casa da Moeda, o Zequino, por exemplo, que na verdade era o nome do ducado de ouro veneziano no século XVI, e portanto uma moeda metálica. Suponhamos que, na prática, usa-se nos contratos um dinheiro não cunhado na Casa da Moeda, a lira, e que o Zequino vale 5 liras. É evidente que o príncipe pode decretar que da noite para o dia o Zequino vale 6 e não mais 5 liras. Eis o alzamento. Foi aumentado o número de liras que equivalem a um Zequino. Na prática, então, a variedade de moedas cunhadas em circulação tornou imprescindível a utilização da moeda não cunhada, a lira, às vezes também chamada de moeda imaginária. O alzamento é, portanto, para Galliani, sinônimo do que hoje chamamos de desvalorização ou depreciação. O que dizer do alzamento? É uma coisa boa ou deve ser evitada? O que Galliani sugere para o príncipe? Galliani se opõe fortemente, com a impetuosidade de sua brilhante prosa, contra todos aqueles que pretendem obter receitas fixas mediante esse expediente. Na verdade, essa é uma questão bem típica da política econômica, a de que os princípios da economia precisam ser pensados caso a caso. Isto é o que hoje chamamos de política monetária, que também se processa em um sistema de cunhagem. Não existe uma resposta fixa para a pergunta sobre a utilidade do alzamento. Daí o tom da discussão de Galliani, que pretende criticar e corrigir erros comuns, mostrando prós e contras das práticas dos príncipes. Então, ele vai fazer algumas análises acerca disso, mas não se posiciona contra, né? Mas vamos lá. Galliani também apresenta o argumento que nós, economistas, utilizamos bastante antes da era do euro. Se a lira subiu de 160 a 1000 contra o marco alemão, isto é, se desvalorizou ou depreciou, sabemos imediatamente que isso fará com que os produtos alemães expressos em liras fiquem mais caros. E, por outro lado, a lira ficará mais barata para os alemães. Assim, a desvalorização ou alzamento abre caminho para o aumento dos preços no país emissor de liras, ou seja, é um convite para a inflação de preços. Mas é claro que, se qualquer redução fosse imediatamente seguida pela correspondente inflação, tudo voltaria em um certo sentido ao ponto de partida. Os principais efeitos de uma desvalorização estão relacionados com o fato de que o processo de inflação
a que podem dar origem ocorre gradualmente ao longo do tempo. Eis aqui a importância da definição de ausamento dada por Galliani. Muitos economistas não levam em consideração o tempo quando estão analisando o fator inflação, né? O Galliani já lá no século 18, acho que né? 17, enfim, ele já levava isso em consideração. De novo, eu sou péssimo com séculos. Ele acreditava que tirar de alguém para dar aos outros é sempre um ato de arbítrio tirânico, mas também pensava que tirar dos ricos e dar aos pobres é uma operação justa. Olha ele meio soço aí. Os danos e os benefícios do alçamento devem ser julgados a partir do fato de que a desvalorização está danificando o credor na moeda desvalorizada e beneficiando, portanto, o devedor. Galliani diz que em tempos de prosperidade os pobres são tipicamente credores e os ricos devedores de salários e, portanto, um alçamento acabaria por prejudicar os pobres. Em tempos de vacas magras, há um outro aspecto da questão que imediatamente se torna o mais importante. O príncipe é o maior devedor e, assim sendo, é mais tentado a pagar suas dívidas com golpes de alçamento, isto é, com a desvalorização da moeda. A desvalorização é, portanto, um imposto. Sobre a gradualidade do processo, podemos notar que a análise de Galliani precede a do muito mais célebre David Hume, especialmente seu ensaio Money, publicado em 1752, ou seja, um ano após o trabalho de Galliani. Então, último tópico aqui, né, que é o 4.5, Galliani e o laissez-faire, depois entra nas conclusões, na página 259, mas já está terminando, tá? E esse vídeo vai ficar muito longo. Em seu Dialogue sur le commerce des blés, célebre e brilhante obra antifisiocrática que, ao contrário do Tratado de la Moneta, cruzou muito cedo, em língua francesa, as fronteiras disciplinares geográficas, tinha como interesse central a questão da liberdade do comércio de grãos em relação à lei francesa de 1764, favorável, sob a influência da doutrina fisiocrática, à liberdade. Foi escrita no final dos anos 60, a de sua iminente volta a Nápoles, onde ainda ocupou, como vimos, posição importante na administração como um magistrado do comércio. Mas, o nome do tópico é Galliani e o laissez-faire, tá? Eu acho que eu não falei, mas enfim, se eu não falei, é esse o tópico. Mas, naquele momento, ele não queria cortar os laços com Paris, e a partida foi dolorosa, até mesmo para o napolitano que voltava a seu reino. Dos 8 diálogos que compõem a obra, os últimos foram escritos com bastante pressa e tudo foi confiado aos cuidados amorosos da senhora d'Épinay e de Diderot. A polêmica em relação aos diálogos surgiu quando o abade já estava longe. Galliani é acusado de ter mudado de lado sobre a questão da liberdade de comércio, com sua inesperada e nova postura antifisiocrática. Os diálogos de Galliani são ainda uma leitura fascinante, mas cabe perfeitamente a pergunta: devem ser lidos como uma peça puramente literária ou há neles uma concepção diferente do sistema econômico em comparação com trabalhos anteriores? De fato, o aspecto mais interessante dos diálogos reside na elaboração de uma concepção de desenvolvimento econômico como um processo com base no crescimento da população, na fabricação de mercadorias e em sua exportação. Este era um elemento novo na época. Ele escreveu 6 anos antes de Adam Smith e simultaneamente com o Meditations on Political Economy, na verdade, de Pietro Verri, onde também se pode encontrar desenvolvimentos paralelos e de críticas ao sistema fisiocrata. Nesse contexto, podemos dizer que o objetivo do desenvolvimento econômico é tornar instrumental a liberdade do comércio de grãos. Galliani foi um intelectual inconformista e rebelde. O objeto de sua análise é sempre o sistema político, mesmo quando entendido como um sistema econômico na prática. A política ocupa sempre o primeiro lugar em suas preocupações e investigações, ao contrário de outros autores, como por exemplo Pietro Verri, que colocou em primeiro lugar a sociedade civil. Bom, vamos às conclusões, que encerra aqui na página 261, então está acabando. Na nota 5, né, tópico 5, conclusões. Além de sua obra como pensador econômico e homem inquieto, perspicaz e sempre preocupado com a importância da política na economia, Ferdinando Galliani foi um intelectual de múltiplas facetas e em todas foi brilhante. Sua obra, Raccolta in Morte del Boia, o fez ganhar fama como humorista e foi muito popular nos círculos literários italianos até o final do século XVIII. Nesse livro, Galliani parodiou, em uma série de discursos, a morte do carrasco público e o estilo dos escritores napolitanos de sua época. Não deixa de ser curioso que sua reputação econômica foi alcançada mediante um livro escrito em língua francesa e publicado em 1779 em Paris, Os Dialogues. Este trabalho, por sua lucidez, seu estilo agradável, sua vivacidade e sua sagacidade, encantou Voltaire, que descreveu Galliani como um cruzamento entre Platão e Molière. Tinha grande facilidade para tratar de assuntos áridos como a economia, tal como Fontenelle falava de Descartes ou Algarotti do sistema newtoniano. Creio que Galliani é também o único dentre todos os economistas
que deu seu nome a um asteroide, o 11.958 Galliani, descoberto em 1994. Se o estudo dos autores como Galliani e de muitos outros economistas europeus continentais fosse comum na formação dos economistas, creio que nossa ciência poderia ter sido desvencilhada da desumanização que tem sido vítima desde o final do século XIX, quando adquiriu um cacuete positivista que a fez afastar-se de sua origem, sua natureza e seus propósitos. A exceção, naturalmente, é a escola austríaca, que jamais cedeu à tentação de se valer de modelos matemáticos e de técnicas de mensuração para explicar ações que não podem ser tratadas mecanicamente, porque são decididas subjetivamente por cada indivíduo. Então a escola austríaca, metodologicamente, ela é muito superior às outras, tá? Muito melhor que as outras. Portanto, Galliani, o economista asteroide, por seu pensamento sobre as questões de valor, utilidade, escassez, juros, moeda e política econômica, pode ser classificado como o nome predecessor da escola austríaca. É claro que os louros ficam com Menger, que foi um gigante da economia, mas é evidente também que Menger não fundou, embora esse título seja questionável, a escola austríaca. Como dissemos no primeiro parágrafo deste capítulo, quando citamos Robert McGee, do Ar. O pensamento econômico evolui espontaneamente, de geração em geração, cada uma delas valendo-se do trabalho das anteriores e acrescentando sua contribuição. Galliani, sem qualquer sombra de dúvida, bem como os pós-escolásticos, Cantillon, Turgot, Bandini, Delphico, Say, Bastiat, Gossen, Molinari e outros abriram caminho para Menger, Bombaverk, Mises, Hayek, Kirchner, Lachmann, Rothbard, Hope e muitos outros, cada um de uma maneira peculiar, foram desbravadores, bandeirantes da escola austríaca. Por isso, quando vejo um austríaco atual desdenhar do trabalho desses pensadores e mostrar desconhecimento da importante recomendação contextual de Skinner, algumas palavras me vêm imediatamente ao pensamento: inveja, desconhecimento, arrogância, deficiência de formação científica. Precisamos lutar pelo desenvolvimento da escola austríaca, porque assim como ela não parou em Cantillon, Bastiat, Galliani, Menger ou qualquer outro, também não pode parar em Mises, Hayek, Kirchner, Rothbard e outros extraordinários economistas mais recentes. Essa importante tarefa nos impõe, sem dúvida, duas atitudes. Primeiro, a de conhecer como o pensamento austríaco evoluiu historicamente, que é o objetivo desse livro, e segundo, de ter plena consciência de nossa obrigação acadêmica e moral de tentar ir além da atual geração, assim como esta foi além das anteriores. Então, o professor termina aqui meio que com um certo chamado à pesquisa, né, pra galera, tipo, vamos lá, vamos se despertar, vamos pesquisar, vamos melhorar as ideias da escola austríaca de economia, vamos desenvolver mais tese, mais coisas nessa linha. E eu concordo plenamente com essa visão. É importante, e não só trazer novas ideias, mas também explicar as ideias já pré-estabelecidas. Essa série é uma tentativa de fazer isso. O meu canal tem diversas leituras comentadas, então se você chegou até o final desse vídeo e você ainda não é inscrito do canal, eu peço para que você se inscreva, dá uma olhada nas playlists do canal, tem muita coisa, muita leitura comentada. Eu, até o momento da gravação desse vídeo, e não sei se isso vai continuar no futuro, e tomara que não continue, eu sou o único indivíduo de língua portuguesa que fez a leitura comentada do livro Uma Teoria de Socialismo do Capitalismo, do Hope, então tá aí no canal a leitura comentada completa, procura aí. Tô fazendo esse projeto aí de final de ano como um presente aí para vocês. Pretendo fazer outros para o final do ano, para 2024. Eu pretendo fazer a leitura comentada do livro A Grande Depressão Americana. Vai ser basicamente uma tese de conclusão de curso que eu ia fazer da faculdade que eu acabei dropando, por circunstâncias que, enfim, eu já expliquei no canal, aplicada ao YouTube. Então eu vou pegar basicamente o que seria o meu TCC e gravar ele, colocar como se fosse uma gravação. O objetivo é refutar a tese de que o capitalismo causou a crise de 29, então essa vai ser a parte... Vamos colocar assim, essa série seria uma série de 3 anos, né? Primeiro ano, este livro e a Ação, Tempo e Conhecimento, ou seja, para você entender de onde veio a escola austríaca e como a escola austríaca explica a economia, que é o Ação, Tempo e Conhecimento, para depois pegar essas teorias aplicadas e colocar elas no universo de o mundo, basicamente, o mundo real. Um evento histórico real que aconteceu, analisado sob a ótica da escola austríaca e refutado a tese de que o capitalismo causou a crise de 29. E, para fechar, em 2025, porque eu quero fazer séries que sejam de finais de ano, 2025, finais barra começo de ano, né? Eu pretendo fazer a leitura comentada do Homem, Economia e Estado, que vai ser basicamente o grande fechamento, para fechar grande a trilogia, fechar enorme. E sim, isso vai acontecer para 2025, então se você quiser acompanhar isso aí, se inscreve no canal. Se você estiver vendo isso no futuro, essas leituras comentadas estarão aqui na descrição também, junto com o link da playlist. Os links para apoio financeiro do canal, parceiros do canal também.
Se você quiser ajudar os parceiros do canal, também é importante. Eu tenho parceria com o Natan, da Make Easy English, é uma escola de inglês. O Natan é um libertário, é como a gente, é dos nossos, então vamos fazer negócio com o libertário. Se você está precisando melhorar seu inglês, a Make Easy English é a escola ideal para você. Se você entrar no WhatsApp aqui e mandar uma mensagem para o Natan falando: Natan, vim lá pelo Libertário 013, o cara que me indicou. Você vai ganhar uma condição especial na sua matrícula. Tem também a loja da Liberdade. Com o cupom Liberdade5 você garante 5% de desconto em cada compra que você fizer na loja. Tá tudo lá com desconto, aceita Bitcoin também. É do Mauro, que também é libertário, também é dos nossos. E se você quiser contratar alguém para fazer thumbs pro seu canal tão bonitas quanto as minhas, você pode contratar a Ana, que é a minha designer de thumbs, de thumbs aqui do canal. Ela que cuida de toda a parte gráfica do canal, então tudo que tem gráfico de post, de Instagram, tudo mais, é tudo ela que cuida, deixa tudo na mão dela, não me preocupo com isso. Ela é muito competente, muito boa no que faz. Se você quiser acompanhar o portfólio dela, vai no meu Instagram, é um gigantesco portfólio dela. Todas as artes que estão lá, é ela que fez. Exceção de um ou outro meme, mas a maior parte, geralmente, os que tem o logo, né, do canal, é ela que fez. Então, a mina é boa mesmo, é libertária, é das nossas, então segue lá também no WhatsApp dela aí também. Mas não fica avacalhando não, só tipo manda mensagem se você estiver interessado em contratar o serviço dela, né? Enfim. Então, é isso aí, fazendo negócio com libertários entre os nossos. Esse vídeo ficou maior do que eu esperava, mas enfim, é isso aí. O capítulo tá feito. Nos próximos dias ou amanhã, enfim, eu não sei como vai ficar a divisão exata, mas vai sair no canal o capítulo 6 agora de Que Hora Eu Fico, de 1744 a 1835. Mas isso é assunto do outro vídeo. Por esse aqui eu encerro. Agradeço a todo mundo que assistiu. Like, inscrição, sininho, enfim, tudo que vocês fizeram no começo do vídeo. Se não fez, faça. Deixa um comentário também. O que você está achando da série? Está gostando? Deixa um feedback, crítica, sugestão. Próximo, algum livro que você quer ver leitura comentada. Mas é isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.